E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal, para que és tu quem está falando comigo. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei aqui até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-o à sombra do grande carvalho e ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente via o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, o Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos, ó Deus, ministrar a santa palavra. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que não haja nenhuma dispersão das mentes, ó Deus, mas que o Senhor fale conosco. Até agora fomos nós quem falamos contigo, e a partir desse momento nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho, amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos? Aleluia! Essa é uma dentre tantas histórias marcantes da Bíblia. E interessante que quando nós lemos Juízes, a história de Gideão, nós percebemos muitas coisas aqui, extraímos muitas verdades. Mas a primeira que eu percebo, quando nós trabalhamos esse tema a respeito de fortalecer, de fortalecimento, é que a verdadeira força de um ser humano, ela só pode vir de Deus. O homem por si só, ele não tem tanta força e nem tanta capacidade. Então a origem da força que nós temos, ela deve vir de Deus, e não de nossas próprias capacidades. Quem confia em sua própria força, quem acredita nos seus próprios dons e talentos, acaba frustrado, porque isso tem uma validade,
Então quem confia no Senhor tem força suficiente para enfrentar qualquer desafio em sua vida, qualquer desafio. Não há desafio em nossa vida que Deus não nos dê força para suportar. A maior prova disso não é Gideão, mas a maior prova disso é quando você olha para toda a história da Bíblia. Todos os personagens da Bíblia tiveram momentos extremamente decisivos em sua vida, e Deus os fortaleceu. Você vê isso com Jó, você vê isso com Adão, você vê isso em todos os personagens. Com Adão você pode, mas como, pastor? Meu irmão, imagina numa família, né, um irmão matando outro irmão. Como que deve ter ficado a mente dele? Mas Deus fortaleceu, para que aquele casal, Adão e Eva, pudesse continuar. Além da vergonha de entrarem numa estatística, de serem os primeiros pecadores da face da terra. Imagina, você sair na rua e você ser o primeiro pecador, né? Eu me lembro dos bullies que eu sofri quando infância, e um dos que eu mais detestava, era quando eu tinha um corredor assim na escola, para entrar nas salas, né? E o que mais me incomodava é quando eu passava assim, os caras ficavam assim, ó, cabeça gigante, né? Ou então eles faziam assim para mim, ó. Aí eu ia para cima, eu não aguentava não, né? A gente saía trocando pancada no corredor da escola e viu o diretor, eu falava, mas está me chamando de cabeção. E aí piorava a minha situação, né? Então imagina como que deve ter sido a história dessa primeira família, já com Adão, né? Não fora fácil. A vida não é fácil para nenhum de nós, meus irmãos. Então, é importante nós entendermos que nós não somos exclusivos na questão de sofrimento, de que nós não somos exclusivos no aspecto de que muitas vezes as coisas saem erradas e as circunstâncias nos oprimem. Todos nós vamos viver isso em um dado momento de nossa vida. Não é nenhuma palavra profética de maldição, não, é um ciclo, né? É a realidade que nos ronda. Então, depois que Josué morre, Israel vai passar aí basicamente 3 séculos, sem um rei, sem uma liderança. E o próprio texto de Juízes, no capítulo 17, vai dizer que não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava que era mais certo. E eu não vou falar sobre isso, mas essa última expressão, que aquele fazia o que achava que era mais correto, e eu vou preparar umas ministrações para nós liberarmos sobre a igreja em um dado momento que o Espírito de Deus ministrar no meu coração. É aí que está a fonte das maiores angústias que nós vivenciamos. Fazer aquilo que nos dá na cabeça. Nós não podemos agir dessa forma. Isso é uma loucura, isso é uma maluquice. E tem muito crente fazendo o que dá na telha. Tem muito crente simplesmente levando a sua vida como ele quer. Muitos líderes se comportam dessa forma. Tem líder que eu nem sei o que está fazendo da sua vida, né? Não estou falando só no sentido de igreja não, porque eu sou o presidente do presbitério. E a gente percebe isso acontecendo na vida da liderança. Cada um fazendo o que acha mais certo, sem uma direção, sem uma oração, sem um sinal, sem uma visão de Deus. E isso não está correto. Israel está sofrendo porque se comporta desta forma. Eles faziam o que eles achavam que deveriam fazer. Então, durante 40 anos, Israel passa a desfrutar de um período de repouso, mas aí eles entram em um ciclo vicioso, típico por conta de sua conduta, que os conduzia a um pecado, e aí durante esse período virava um ciclo. O povo obedecia a Deus por algum tempo, depois se afastava de Deus, e aí, como alerta a esse povo rebelde, Deus permitia que o inimigo o oprimisse, eles eram oprimidos, e aí o povo se arrependia, Deus pedia libertação para Deus, Deus o libertava, aí eles mantinham um período bom de novo, e começava tudo de novo, pecava, e aí Deus levantava um povo, Deus permitia que aquele povo oprimisse, e aí então Deus ia lá, eles se voltavam para Deus, Deus resgatava aquele povo, e assim a coisa ia acontecendo. E nesse período da história, Deus permite que um grupo de nômades midianitas
Nômades porque eles ficavam migrando, era como se fossem gafanhotos, eles não moravam naquela região, eles não eram dali. Essa região é uma região onde nós temos o Monte Gilboa, é uma das regiões mais bonitas que eu visitei em Israel. É um lugar lindo, fantástico, é um lugar onde desfruta de montanhas, é um local onde tem muita plantação, nascentes. Né? É um platô e na sequência uma montanha, e depois nós temos o Monte Carmelo, e para trás do Monte Carmelo o mar Mediterrâneo. É um ambiente gostoso onde os judeus vão com as suas famílias para passarem o dia naqueles parques que existem naquela região, e ali eles vão estudar a palavra de Deus, e pelo fato de ser um lugar atrativo, onde tem muita riqueza natural, esse grupo de nômades iam para lá e roubavam todo o mantimento que o povo de Gideão tinha, que estava estocando os grãos, os cereais, tudo que eles tocavam ali, eles vinham e roubavam. Então Deus permite que estas pessoas, que esses midianitas, pegassem a safra e saqueassem a colheita, roubassem tudo, deixavam apenas ali umas poucas migalhas para que Israel pudesse sobreviver, plantar novamente, para que no próximo ano esses gafanhotos voltassem ali, pegassem todo o alimento que eles tinham condicionado ao longo daquele período e levassem embora. Imagine você vivendo essa realidade. A gente vê isso com muita clareza, por exemplo, na violência social que nós vivemos em uma cidade como São Paulo, né? Eu vi uma reportagem de uma farmácia que foi roubada 3 vezes. Eu vi uma história agora nas férias de um rapaz que ele montou uma loja, os caras foram lá, na pandemia roubaram a loja dele. E aí ele conseguiu um empréstimo, organizou tudo de novo, os camaradas foram lá e roubaram novamente. E como que fica esse empresário? É a mesma coisa. Desanimado, sem saída, sem solução, não dá mais, eu não consigo, tudo que eu planto, ano após ano, vem esses midianitas e nos roubam. E aí então, nesse período da história, Deus escolhe Gideão e coloca Gideão como um juiz, para que ele fosse um libertador desse povo. É uma das histórias mais notáveis do livro de Juízes. Ele é filho de Joás, família de Abienezer, da tribo de Manassés, está debaixo da promessa, debaixo de uma aliança que Deus havia feito com eles a partir de Josué. Então mesmo o povo errando, Deus se lembra de sua aliança e envia libertadores. E chegou o momento de Gideão, como o 5º dos juízes, ser o libertador. E você vê a história de Gideão no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8. A vida dele nós poderíamos aproveitar aqui muitas lições valiosas, preciosas, mas nós vamos nos ater apenas no aspecto de fortalecimento de Deus, por conta de tudo isso que eu já disse para vocês, que estava acontecendo na vida dele, para libertar o povo de Israel. Então o tema da mensagem desta manhã, e que eu quero conversar com vocês, é sobre a importância do fortalecimento. Amém, meus irmãos? O fortalecimento, ele é extremamente importante. Sabe por quê? A primeira lição que eu aprendo é porque nós percebemos a presença de Deus nos fortalecendo. Diga comigo, a importância do fortalecimento. É porque eu vejo a presença de Deus que me fortalece. Versículo de número 12, diz assim: o Senhor está contigo. Só essa parte do versículo. O Senhor está contigo. Essa palavra é muito forte. Fica evidente a presença de Deus na vida de Gideão. E era graças a essa presença que Gideão então possui forças para vencer. É inquestionável. Gideão estava lá malhando o trigo, preparando o trabalho, e o texto vai dizer que o Senhor, o anjo do Senhor, ele vai e se assenta em uma árvore, uma grande árvore, e ele fica lá no topo daquela árvore, só observando Gideão malhar o trigo, só olhando. Ele não se apresenta, lá no verso 11, ele não se apresenta a Gideão, ele observa, ele olha, ele contempla, e Gideão, ele está trabalhando, Gideão está focado. Gideão não percebe também o anjo do Senhor ali,
sondando aquele homem. A presença de Deus muitas vezes está conosco e nós não percebemos, porque nós estamos focados em uma outra situação. Gideão está focado em malhar o trigo, em colher o trigo, em batê-lo, preparar tudo e esconder dos adversários, esconder dos midianitas. Muitas vezes os cristãos ou as pessoas, elas estão tão focadas na solução, na resolução de um problema, estão trabalhando com tanto afinco naquilo, que elas não percebem o quanto Deus está próximo, o quanto Deus está presente, o quanto Deus está cuidando de nós. E o anjo do Senhor estava em uma grande árvore. Eu fico imaginando o susto desse Gideão quando ele enxerga o anjo lá em cima, né? Já pensou, Joel? Você está lá no Ceasa trabalhando, você olha para o alto, está lá um anjo. O Joelzão ia correr do Ceasa, fala, sai. Imagina o susto daquele homem. Agora, a questão é que ele não percebe, quem vai se identificar é o anjo. Não é Gideão que olha lá e percebe, meu Deus, o Senhor está aqui. Ele vai ver isso lá no final, e aí que ele vai dizer, eu vi o Senhor face a face, ai de mim. Então há um temor no coração dele, ele não enxerga, ele não percebe. Por isso que é importante o fortalecimento. Ele nos faz enxergar a presença de Deus. Ele nos faz enxergarmos com clareza que Deus está muito próximo, mais próximos de nós do que nós possamos perceber, do que nós possamos acreditar muitas vezes. Agora, quando nós estamos fracos, por causa dos conflitos, por conta das crises, nós não percebemos Deus. Dificilmente você consegue perceber. Você tem uma percepção muito rala, muito frágil, muito equivocada às vezes. Mas o anjo do Senhor está ali. O anjo de Deus estava muito perto dele. E aí então Gideão, quando o anjo se apresenta, a primeira coisa que ele vai fazer é duvidar. Diga comigo, eu não posso duvidar. Porque ele está presente na minha vida. E Gideão duvida. E aí então ele vai começar a fazer testes com Deus. Só que Deus, ele afirma a sua presença repetidas vezes na vida de Gideão. Repetidas vezes Deus vai avisando que Ele está ali. Então Deus afirma com as palavras, já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fosse um só homem, no verso 16. Já que eu estou contigo, Deus está falando, eu estou contigo, a minha presença vai com você, você irá feri-los como se você fosse um só homem. E ele vai estar com 300 homens. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque não faz sentido hoje. Mas Deus confirma, Deus afirma a presença dele na vida de Gideão. E diz, eu estou com você, e você vai ferir, como se fosse um só homem, todos os midianitas. Você vai acabar com eles. Segunda coisa que mostra, que evidencia essa ausência de crença de Gideão, da presença de Deus, é que ele pede esses sinais. E antes da primeira missão, ele vai pedir um sinal impressionante, né? E ele vai oferecer algo ao Senhor. E Deus, para provar que está com ele, Deus consome aquela oferta, a oferta de Gideão. As pessoas faziam ofertas todos os dias a Deus. Todo dia em Israel oferecia-se ao Senhor. Mas raríssimas vezes Deus aceitava aquelas ofertas consumindo com fogo. Você vai ver isso mais à frente com Elias, né? Você vai ver isso mais à frente lá com os outros profetas. Mas aqui Deus, ele manda um fogo e ele consome. Antes da segunda missão, ele recebe mais 3 sinais. O primeiro sinal é que Deus, ele pede para Deus que molhasse a lã e não molhasse o chão. E isso acontece. Aí o segundo sinal é o contrário, é o inverso disso. O orvalho vem, molha o chão e não molha as lãs. O algodão fica ali intacto e todo o solo está molhado. E o terceiro, ele ouve, né, a conversa entre os soldados, confirmando que a vitória de Israel, a vitória de Gideão era algo iminente. Está lá na sequência do texto, você pode ver isso.
Então Deus, Ele confirma a presença dEle das mais diversas formas. Isso fica evidente para nós, meus irmãos, a importância de você ser fortalecido, porque você consegue ver a presença de Deus em sua vida, nas mais diversas áreas, nos momentos mais importantes, na hora que você precisa levar a sua família, a sua causa, o povo a um livramento, a uma situação impossível, Deus vai abençoar você. A presença de Deus, ela estará com você. É uma bênção, a maior bênção imaginável que nós podemos ter em nossa vida é a presença do Senhor agindo no nosso meio. E isso acontece com Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, Ele habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade, e não é à toa que o seu nome foi Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, a presença de Deus faz-se presente a cada instante de nossa vida. O Emanuel, Ele está conosco, Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família. Quando Gideão percebe com clareza a presença de Deus com ele, ele rompe e ele liberta Israel dos midianitas, e uma grande vitória veio sobre o povo de Deus. Meu irmão, quando você tiver clareza na sua mente, no seu coração, de que a presença de Deus está com você, Ele vai te fortalecer e você vai conseguir romper com todos os obstáculos de sua vida. Amém, meu irmão? A presença de Deus. Por que é importante o fortalecimento? A segunda lição para nós nesta manhã é que ela resgata a nossa verdadeira identidade. Amém? Vamos dizer juntos a importância do fortalecimento. É o resgate da nossa verdadeira identidade. Amém? Verso 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tens e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Verso 15: ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Interessante isso, né? A fala de Deus no verso 14, vai com a força que você tem. E veja como ele se enxerga no verso 15. O meu clã é o menos importante, eu sou o mais fraco da minha família. Ele perdeu a identidade. Quando nós estamos vivendo essa crise, muitos de nós perdemos a identidade. E a perca de identidade é uma das coisas mais tristes que existe. Você olhar para você e não te dar nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de valor. É terrível, é assustador, porque nós deixamos de lado a busca por essa fortaleza, e muito tempo com essa opressão, já vivendo na expectativa de que essa próxima colheita daria errado de novo, e eles iriam levar a comida, eles iam levar todo o mantimento novamente. Isso gera a ansiedade no coração de Gideão, a ponto dele perder a identidade. E eu não tenho dúvida de que um dos gatilhos também foi essa pandemia que vivemos no ano passado, e ainda estamos vivendo nesse ano sem ver uma luz. E isso de fato pode gerar em nosso coração a perca da identidade. Você não sabe se vai entrar no vermelho, se a empresa abre amanhã, se não abre, se eu vou trabalhar, se eu não vou, se eu fico doente, para onde que eu vou, para o hospital não tem lugar e etc. Passamos as férias na região de Itapetininga, e lá pertence à região de Sorocaba. E eu estava vendo no jornal, lá em Itapetininga tem 10 UTIs.
e as 10 UTIs estão cheias. Então, a crise da chefe do hospital era a seguinte: ela ligava em Sorocaba, não tem lugar. Liga para outro lugar, não tem lugar. Liga para cá, eu vou pôr aonde esses doentes? Incertezas. E o povo na rua, aquela folia, gastação, e bar, e isso, e aquilo, e vamos embora, sem responsabilidade nenhuma. E festa, e praia, e etc, e etc. As pessoas estão nem aí. E por outro lado, você parece estar fazendo papel de trouxa, né? Que você está lá escondido. Coloca só o zóio para fora, né? Dá uma olhada na rua. Entende? Você está fazendo a sua parte. E vê os demais nem aí. E a tentação de você também entrar nesse clima, nesse ambiente de não estou nem aí, é muito mais forte. Então isso gera crise. Isso gera perca de identidade. Agora, o que eu vou fazer? Como será o amanhã? E etc, etc. Era assim que essas pessoas viviam. Então Gideão olhava para dentro de si, já não via mais o valor. E aí Deus vem e reconhece o valor desse homem, varão valoroso. Percebe a diferença? O tratamento de Deus para com ele? Deus, ele não enxerga, não nos enxerga com os nossos olhos, como eu já ministrei no ano passado. Deus nos enxerga com olhos de graça, com olhos eternos, com olhos santos. E aí então ele vê em nós o nosso valor. E ele vai chamar Gideão desta forma, porque Gideão, devido às crises, já havia permitido que a sua identidade fosse ofuscada. E muitos crentes estão assim, já não acham mais o valor, já se veem como o menor, não apenas na sua casa, na sua família, ou enxerga ali a sua família como insignificantes. A minha família não tem insignificância nenhuma. Ele se olha como um menor num contexto social. Eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor advogado, né? Eu não sou o melhor, seja lá o que for, você vai se olhando assim, e isso vai te diminuindo. A minha família não presta, a minha família não está nas melhores universidades, meu irmão, quem diz que Deus quer isso de você? Você entra num contexto mundano, num contexto que te leva a um fracasso, e por causa disso você vai ficando cada vez mais fraco, porque muitas vezes nós não fomos chamados para sermos assim. O chamado de Deus para nós é diferente, é particular, é responsável, é com sabedoria. Então sua família não deve ser a melhor família do mundo, você olhando numa ótica social. A sua família, ela é a melhor sim, ela não é a insignificante, é a família que Deus te deu. Você é a pessoa que Deus quis que você fosse, com a sua personalidade, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Percebe a diferença? Gideão não conseguia mais se enxergar. E Deus o declara varão valoroso. Deus dá valor ao trabalho que Gideão estava fazendo. É dentro desse contexto, do verso 12 que eu estou falando. No verso 11 ele está numa árvore observando. No verso 12 ele chama o varão valoroso. Gideão com certeza, cadê o varão valoroso? Porque ele mostra isso no verso 15. Deus está falando aos seus ouvidos o quanto você é valoroso. Deus está falando para você nesta manhã o quanto você é importante. O quanto você é especial. Deus reconhece o seu esforço, meu irmão. Deus está mandando eu dizer para pessoas aqui nesta manhã que Deus está reconhecendo o seu esforço. Ainda que você não acredite, ainda que você não veja, Deus está reconhecendo o seu trabalho. Ainda que ninguém olhe para você desta forma, ainda que você esteja num anonimato, no meio da mata, colhendo o cereal, colhendo o trigo e guardando, Deus está reconhecendo o seu esforço. E Ele está te chamando de valoroso. Ele está te chamando de valoroso porque você tem de fato valor para Deus. A perca da identidade. Você tem valor para Deus. Pastor, mas eu
eu não tenho força, graças a Deus. Que bom que você não tem, porque alguns, se Deus der força, Ele mata, né? Tão bravo que o bicho é, de tão revoltado que ele está com a situação. Então é bom não ter, né, Zorilda? Não estou falando que a Zorilda mata, tá? Mas eu acho que a Zorilda que estava lá no lugar de Deus, né? Preparou lá a comida, levou. Esse negócio de culinária, você devia pregar aqui, Zorilda. Mas voltando para cá, deixando a Zorilda e as minhas besteiras de lado, interessante que Deus vai falar assim para ele: com a força que você tem, vá. E ele olha para dentro dele e ele percebe que ele não tem força nenhuma. Ainda bem. Mas nós temos sim. Só que a nossa força, ela não é suficiente. A nossa força, ela não é tão importante, porque ela é uma força natural. Então a nossa força, ela é fraca mediante a força de Deus. E Ele vai dizer: com a tua força, vai e liberta Israel. Gideão, então, agora ele passa a entender que ele tem força, que ele tem valor. Ele enxerga que aquela pouca força que ele tinha, Deus está comissionando ele, e ele tem um chamado. Irmãos, muitas vezes a perda da identidade faz com que a gente abandone a comissão, o chamado. Eu não tenho condições, eu sou mais pobre, a igreja é mais pobre, ela é a menos capacitada, nós não temos evangelistas aqui o suficiente para alimentar todo esse bairro e etc. Não, nós não temos o melhor ministério de louvor, e vai colocando uma série de situações, porque a igreja, ela perde a identidade, porque ela está fraca. Nós vamos perdendo. E aí então Deus, ele faz um chamado: vá e liberta Israel das mãos de Midian. E ele vai dizer: não sou eu que estou te enviando. Se Deus nos chamou, é sinal de que Deus é responsável o suficiente para garantir o resultado disso, para fazer com que a gente consiga chegar até o objetivo. Então nós temos um chamado. Você foi escolhido, você foi selecionado, você foi chamado por Deus. Gideão retruca mediante aquele convite que Deus faz para ele, e ele vai dizer: como livrarei Israel? Olha que coisa maluca, que coisa impensada. Deus falando com ele tem o mesmo comportamento de Moisés, em contextos diferentes, é claro, mas ele vai dizer: como que eu vou libertar? É simples, Deus está conosco. Deus está controlando todas as coisas, nada fugiu do governo de Deus, mas a falta de identidade nos torna incapazes de realização, mesmo com Deus estando conosco, mesmo Deus nos chamando. Nós nos sentimos tão imperfeitos, tão incapazes, tão menores, que nós questionamos a Deus. E nós falamos para Deus: como que eu vou livrar Israel? O senhor está maluco? Mas Deus chamou você para fazer isso. Deus chamou você para um propósito, com um projeto. Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai garantir a libertação dos midianitas. O Senhor nosso Deus vai conosco. Por isso que Ele vai dizer: eu estou contigo. A primeira frase que Deus fala: eu estou contigo, para Ele. A primeira coisa que Deus fala para você é que Deus está com você, por mais que você sinta-se sem forças. Como eu já disse, glória a Deus por isso. Nós não somos suficientemente capazes para desempenhar qualquer papel se nós não fomos chamados por Deus. Se você for pela sua própria força, tem um ponto certo, tem um prazo de validade, mas quando você recebe a força especial que Deus pode te dar, meu irmão, tudo na sua vida é restaurado. Você passa a acreditar mais em você, você enxerga a sua verdadeira identidade, você começa a receber essa força que vem do alto sobre a sua vida. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo de número 3, verso 5, o Senhor, a nossa força, aliás, ela vem do Senhor. E lá em Filipenses ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Comece a entender isso. Quando você está fraco, diga: eu
eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Deus começa a derramar sobre você e Ele resgata, Ele restaura a sua identidade, meu irmão. E você começa a viver diferente. Você começa a enxergar as coisas diferente. Opa, não, Deus está comigo, eu vou conseguir vencer. Vem aqui, Ministério de Louvor, por favor. Eu quero encerrar essa ministração nesta manhã. Orando por você. A sua identidade tem que ser resgatada. As crises, elas têm esse potencial que não nos permite enxergar mais quem nós somos. Quem nós somos. Uma das coisas que Deus faz questão de lembrar no texto, quem era a família de Gideão, né? De que tribo Gideão é? Tudo isso é para mostrar que Deus tinha uma aliança com eles. Irmãos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas não se esqueça, Deus tem uma aliança com você. Uma aliança de sangue, feita na cruz, através de Jesus Cristo. Então não fique mais imaginando que você foi abandonado por Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas Deus está conosco. Qual que é a nossa verdadeira identidade? Igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o povo desta geração. Gideão era daquela geração dele. E Deus libertou dos midianitas. Nós somos dessa geração. Deus não somente pode nos libertar do Covid-19, como dessa crise econômica que vamos viver depois disso, no mundo inteiro. Deus pode nos libertar. Os midianitas não vão acabar com o nosso cereal, não. Eles não vão acabar com o trigo, não. Porque o Senhor é conosco. A presença de Deus vai te fortalecer nessa caminhada. Não apenas a presença de Deus, mas você vai ter a sua identidade resgatada. Você vai voltar a crer. Crer que você tem valor. Crer que você é forte, né? Crer que você tem um chamado. Deus te chamou. Deus te escolheu dentre tantas pessoas. Agora, se você ainda não se comprometeu com o Evangelho e você está fraco, é importante que você se comprometa. É importante que você entregue a sua vida a Jesus. É importante que você permita que Ele conduza os seus caminhos e te fortaleça. Aonde você está nos ouvindo nesta manhã, faça um voto com Deus. Faça um compromisso com Deus. Deus vai te libertar dos midianitas e vai salvar a sua alma para todo sempre. Porque Deus tem uma aliança com a humanidade. E essa aliança, ela está expressada na cruz do Calvário. E todas as vezes que você olha para a cruz, você se lembra do sacrifício de Jesus, da salvação da humanidade. Você se lembra que um justo morreu por nós. Você se lembra que Ele é o Filho de Deus, que não há outro caminho, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há esperança fora do Evangelho, não há luz, não há salvação fora de Jesus. Se você entregar os seus caminhos ao Senhor, a sua identidade vai ser restaurada. E você viverá como um filho de Deus, como aquele que está fazendo parte de uma herança eterna, como eu ministrei na noite de ontem. Então eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida, para que Deus resgate a nossa identidade e que a presença dEle nos fortaleça. Vamos colocar de pé. Você que está em sua casa, feche seus olhos.
nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Olama xiribicanta laias. Oh Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Oh Deus, eu quero rogar a Ti que a presença do Senhor fortaleça os Teus filhos. Essa campanha nós estamos buscando o fortalecimento. E nós vimos aqui, Deus, o quanto o fortalecimento é importante. Porque nos ajuda a ver a presença do Senhor, que nos fortalece. Oh Deus, e que nesta manhã o Senhor se apresente através do Teu Espírito Santo na vida de todos, ó Pai, que tem buscado o Senhor, Deus. Que o Senhor resgate a nossa verdadeira identidade. Senhor, quantas pessoas já perderam a identidade, já não se enxergam mais, não reconhecem o valor que tem. O tratamento do Senhor é terapêutico, e o Senhor chega até Gideão e fala para ele: varão valoroso. Deus está falando para você nesta manhã o quanto você tem valor, o quanto você é valorosa, irmã, o quanto você é valoroso, irmão. Deus está reconhecendo o seu esforço, o seu trabalho. Não desista, não desista, vai na força que você tem. Deus não pede para você fazer nada que você não seja capaz. É na tua força, são nas tuas possibilidades, é mediante a graça que foi dispensada sobre o seu coração. E liberta o povo, liberta as famílias, liberta o ambiente de trabalho, liberta a área social aonde você foi inserido. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar forças, porque Deus te chamou para isso, Deus te restaurou para isso. Vai, liberta Israel das mãos dos midiãs. Foi Deus quem te escolheu. Você é especial, você é importante. Você é importante, você tem valor. Alamastiribicantalaia. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Foi Ele que te fez pertencer ao corpo de Cristo. Foi Ele. Não foram homens, homens são instrumentos, mas foi aquele anjo do Senhor que estava em cima daquele carvalho, em cima daquela árvore, quem chamou Gideão. E foi esse mesmo, foi Jesus quem te chamou. E balabashiribicantalás. Ele te chamou para vencer. Ele vai te encher de forças. Ele vai restaurar a sua identidade. É tempo de fortalecimento, igreja. É tempo de você receber essa força, mesmo diante de tantas provações, como Gideão. Os obstáculos vieram, mas Gideão dependeu de Deus. Alaias, siribicantalaias. Deus levantou 300 pessoas para ajudar Gideão. Deus está mandando eu te dizer nesta manhã que Ele vai levantar pessoas para te ajudar, para fortalecer. As pessoas virão e será inesperado. De onde você menos esperar, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas. Deus vai trazer pessoas para a igreja. Se prepara, meu irmão. Deus vai salvar no meio de sua família. Deus vai te dar forças. Deus vai te dar forças. Quando as crises chegarem, peça para Jesus
te fortalecer. A verdadeira força do servo não vem dele mesmo, mas vem do Senhor. Peça a Jesus: Deus, me fortaleça. Eu não aguento mais esses midianitas, Senhor, acabando com tudo. Peça para Deus: Deus, me fortaleça. Deus, fortaleça as minhas mãos. Aleluia, aleluia. Derrama sobre nós força, Senhor. Senhor, grandes são os nossos adversários, grandes são os midianitas, ó Pai, que se levantam contra nós todos os dias, todas as manhãs, apontando o dedo, desdenhando, falando por trás, agindo na calada da noite. Deus, nos ajuda a vencer os midianitas, Senhor. Eles são instrumentos do diabo, eles não pertencem mais ao corpo, estão excluídos, são nômades. Mas nós cremos, ó Pai, que nesse período o Senhor vai separar 300. Deus também está falando ao nosso coração que esse tempo de crise é um tempo de peneira, e é para você não ficar preocupado, porque só vai resistir os valentes. A peneira de Deus vai passar, sim, mas Deus está separando 300 valentes. Aleluia, aleluia. Senhor, nós confiamos. Senhor, nós confiamos. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos que a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Deus, eu te dou toda a liberdade para fazer a escolha dos 300 nesta igreja, porque ela é do Senhor. Ainda que comece lá por cima, não importa, ela é do Senhor, o mais importante é o Senhor. Deus, de fato, nós precisamos de 300 valentes, e eu oro, Senhor, para que o Senhor levante esses 300 valentes aqui, nos fortalece, para vivermos esse novo tempo do Senhor, na vida da igreja, assim como Israel viveu um novo tempo, livre dos midianitas. Levanta esses homens e essas mulheres para lutar, Deus, em nome de Jesus, amém.